Sejam muito bem-vindos, está no ar mais um programa Histórias e Conquistas e o programa dessa semana está sensacional. A nossa entrevistada é formada em Psicologia pela Universidade do Vale de Itajaí, ela é doutoranda pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela veio compartilhar conosco sua história, sua experiência profissional, principalmente com relação aos relacionamentos no ambiente de trabalho. Para você que quer ter sucesso na sua profissão, a entrevista de hoje é super importante. Fique com a gente. A nossa convidada da semana, que veio compartilhar conosco a sua experiência profissional, é a Sandra Gaia. Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Larissa. Boa tarde, pessoal em casa. Então, fico super feliz em tê-la aqui conosco. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Eu gosto muito de ver você falando, né? Sei que você trabalha muito com cursos, com palestras também nessa área de comunicação. Acho que você se expressa muito bem. Tá de parabéns. Fico muito feliz em tê-la aqui. Obrigada, Larissa. Uma área que me encanta, de fato. Você sempre quis ser psicóloga, Sandra. Como é que foi que você optou, né, por essa carreira? Como é que as coisas foram acontecendo? Bom, sempre não, né? Muito antes, assim, logo que eu terminei meu segundo grau e tal, eu gostaria de fazer educação física. Sempre tive um pezinho no esporte, hoje ainda tenho, e enfim, mas na época não tinha faculdade de educação física por perto, né? Era só em outra cidade, onde eu não poderia ir e tal, então o tempo foi passando, iniciei uma outra faculdade na época, que foi enfermagem, mas como muitos jovens que iniciam a faculdade cedo, vi que não era o que eu queria, não tinha nada a ver comigo. É verdade, acontece muito, né? Casei cedo, tive filha cedo, logo em seguida, né, aos 21 anos, tive minha filha e passou depois uns 3 anos, iniciei, aí sim, identifiquei que eu queria fazer psicologia e ingressei na faculdade de psicologia aqui na Univale. E que, enfim, hoje é a minha paixão, minha adoração, adoro, né, a carreira psicóloga e sigo aí trilhando vários caminhos, seja no consultório, seja com treinamento, seja dentro de uma organização, mas sempre aí embasada pela psicologia, que é uma paixão. Exatamente. E é bacana na psicologia porque ela te abre diversos campos, né? Você pode ser um psicólogo clínico, você pode atuar com treinamentos dentro das empresas, você muitas vezes é contratado para ser o analista de RH também, né? Tem a carreira dentro do RH. Enfim, eu sei que ela te abre diversos campos, Sim. Né? Você acabou indo para psicologia clínica e também com essa parte de treinamentos que é o que você me coloca, que é o que você é mais apaixonada, né? Também. Gosto tanto da clínica, né, que já atuo nela há alguns anos. É um campo de atuação assim, onde eu aprendo muito e pelo fato de ter aquele vínculo, né, imediato ali com o meu cliente, a gente consegue ver o processo de aprendizagem ocorrendo rapidamente. Né, as coisas, mudanças comportamentais, de fato você consegue acompanhar essa mudança na pessoa porque é um vínculo que você estabelece, né, muito de perto, diferente muitas vezes de um treinamento, onde você observa o resultado mais a longo prazo. Mas na clínica você vê ali semanalmente, no dia a dia, dependendo de cada caso. Então, realmente faz alguns anos e gosto muito, né, da clínica. Mas outras áreas, né, de atuação, outros campos aí de atuação como treinamento, realmente me encanta. E nos últimos anos aí eu venho plantando a minha sementinha nessa área onde eu quero cada vez mais fortalecer e seguir em frente a nível Santa Catarina e Brasil, que agora está abrindo as portas. Legal, e é bacana também que você traz essa vivência da clínica, né? Porque, né, quando você vai trabalhar com desenvolvimento humano, com um treinamento, né, eu acho que a clínica ela te dá um belo embasamento no sentido de observar bem o que são algumas limitações das pessoas, né? Porque você tem mais tempo com a outra pessoa, né? Você acha que realmente consegue, talvez, ter um conhecimento bastante aprofundado, porque é no dia a dia que você vê
né? As dificuldades, as limitações, as superações, os desafios, as conquistas. Então isso é bacana. E você leva também tudo isso para o treinamento, essa bagagem, né? Com certeza. Isso é legal. Sandra, para o pessoal, por exemplo, que quer ser um psicólogo, tanto um psicólogo clínico como talvez trabalhar com treinamentos, o que você considera uma atividade assim, uma habilidade, né, uma característica importante para uma pessoa ter, para ela ser um bom profissional nessa área da psicologia? Bom, identifico que um dos comportamentos, né, importantes a serem desenvolvidos é a proatividade, ser proativo. Então, vamos falar, já que é trajetória, vamos falar um pouquinho da minha trajetória e da forma como eu tracei a minha carreira, né, como psicóloga, desde quando e como isso foi acontecendo. Eu acho que por meio, da minha trajetória já vem um pouco aí do que eu acredito como desenvolvimento de carreira profissional, né, que foi a minha dissertação de mestrado, onde eu defendi em 2006. Então, assim, quando eu iniciei a faculdade de psicologia, que eu já sabia, já tinha clareza do que eu queria, né, eu queria ser psicóloga, eu queria fazer psicologia. Uhum. E como eu gosto muito de desafios, como eu te falei anteriormente aqui, né, por meio do esporte eu obtenho muito esses desafios. E eu levo isso para as outras áreas da minha vida. E na profissão, quando eu identifiquei que eu queria ser psicóloga, eu falei assim, ok, só que eu não quero ser qualquer psicóloga. Claro. Né? Claro, né? Não, eu quero ser a psicóloga, mesmo que seja para mim. Claro, Né? desenvolver o teu potencial. Exatamente. Então eu iniciei a graduação nos trancos e barrancos, porque não foi fácil. Né? Muitas pessoas podem hoje ver, né, a Sandra como está hoje, já consolidada no mercado, atuando, mas nem sempre foi assim. Né? Então quando eu iniciei lá atrás, faltava tudo, faltava dinheiro, tinha filha pequena, né, tinha que trabalhar e fazer uma faculdade que, na época, quando eu entrei, o edital saiu como vespertino. Só que houve um erro de edital, só que isso a gente só ficou sabendo depois que nós ingressamos. Quando a gente ingressou, entrou a coordenadora de curso e tal, e falou, ó, o curso de vocês é integral. Aí eu baqueei, né? Falei assim, e agora como é que eu vou trabalhar? Filha pequena, tem que trabalhar, e como é que eu vou dar conta de tudo? Enfim, aí eu, novamente, foi um desafio, eu pensei, não, eu vou terminar minha faculdade em 5 anos. Porque quanto mais tempo eu ficar aqui, né, na academia, mais tempo eu vou levar para ganhar dinheiro, para trabalhar na minha área, enfim, era o que eu queria. Enfim, os anos, né, os 5 anos, então foram de muita luta. Fazia, às vezes levava minha filha pequena para a faculdade. Tu não conseguiu estagiar na época, nada? Consegui. Ainda tinha essa... Tu estagiava onde? Como clínica? Fiz vários estágios. Vários estágios. Foi importante, né? Super importante. Iniciei o meu estágio no 3º período da faculdade. Por quê? Porque eu tinha a perspectiva de que quando a gente entra na faculdade, a gente já inicia a nossa carreira profissional. Não é depois que se forma, que daí eu tenho que ver o que eu vou fazer. Não, já é antes. Né? Quando você entrou para a faculdade, seja no primeiro período, ali eu já estava desenvolvendo um repertório, ou seja, aprendizagens de uma profissional psicóloga. Então eu sempre encarei dessa forma, né? Não como uma mera estudante, mas como alguém que já estava se profissionalizando. E como eu sabia que tinha um mercado de trabalho feroz, eu identificava o quê? Não adianta eu ficar só num comportamento passivo de estudante, né? Só vir às aulas e escutar. Eu tinha que, na minha perspectiva, ir para o mercado de trabalho. E para ir para o mercado de trabalho ainda, né? Iniciando a faculdade, tinha que ser por meio de estágios. Então eu fui atrás. Então, no 3º período, né, mesmo com todas as turbulências, eu falei, já fui para o estágio. Meu primeiro estágio foi em psicologia organizacional, em hospitalar, eu lembro. Ali eu identifiquei que eu não queria trabalhar com psicólogo hospitalar. Isso é bom também, porque a gente vai identificando né, os campos de atuação que a gente gosta ou não. Mas foi muito bom como experiência, porque por meio dali eu consegui identificar algo que eu não queria. Fiz. Depois eu fiz um outro estágio que eu lembro que tinha a ver com a Caixa Econômica Federal, onde a gente ganhou um apoio até financeiro para fazer esse estágio, durou 1 ano. Depois eu fiz outro numa organização de trabalho, onde eu consegui daí ser efetivada logo depois que eu me formei. Então foi muito bom, porque ali o estágio geralmente exige X horas
Tudo isso era estágio extracurricular, não os obrigatórios, né? Porque quem faz psicologia sabe que a gente tem 3 estágios obrigatórios no mínimo ali, que levam 1 ano cada um. E esse organizacional eu consegui antes, e aí eu fazia mais horas, porque eu queria mostrar o meu trabalho, para mim era um desafio, porque eu já tinha pretensão, né? Eu já tinha pretensão de ser contratada logo que me formasse. Porque outro desafio, né? Eu me formo psicóloga e vou trabalhar como psicóloga. Isso, muito. Eu não aceitava trabalhar em outra coisa. Era então, realmente o que tu queria, estava muito... Estava definido. Exatamente. Como eu sabia que inicialmente, né, trabalhar com clínica ainda era muito cedo, porque a clínica exige de você o quê? Uma rede de relacionamentos amplos, você já tem um nome mais consolidado para você conseguir se manter no mercado, né, financeiramente como uma psicóloga. E eu não clínica. sei, eu acho até, talvez eu esteja errada, mas eu acho que a clínica, eu acho uma atividade um pouco mais maçante às vezes, né? Ela te exige até uma certa maturidade. Sim. Né? Eu acho que às vezes um psicólogo, de repente, com mais tempo de carreira, ele consegue desenvolver melhor a clínica do que uma pessoa muito nova, muito jovem, recém-formada. Não sei se eu estou certa ou se eu estou errada. A impressão que eu tenho é essa, né? Porque é um trabalho talvez mais intenso com o outro ser humano, né? Larissa, é claro que para tudo na vida a experiência, ela vai, o que a gente chama, vai modelando os nossos padrões comportamentais. Então, quanto mais treinamento, você vai chegando num grau de, que a gente chama de perícia, ou de um refinamento muito alto, né? Isso em todas as áreas, na clínica, na organizacional, enfim, né? A Sandra de hoje é diferente da Sandra iniciante lá. Claro. No entanto, identifico que para aquelas pessoas que já na graduação estão se desenvolvendo por meio da própria faculdade, por meio de cursos, que é importante, que tem vários. Eu, para você ter ideia, eu me formei, que a gente tem ali uma quantidade de horas de cursos que a gente tem que fazer, extras, né? Eu lembro que era, acho que 5 vezes mais do que era obrigatório, ou bem mais assim, sabe? Porque eu sempre fui atrás, porque é importante a gente estar, como eu disse, desde o início, buscando aperfeiçoar esses padrões comportamentais necessários para a atuação, e não esperar se formar para daí, porque senão você fica de fato muito cru para poder atuar no mercado. Então eu acabei desenvolvendo, né, e oriento as pessoas com as quais eu trabalho e tal, que estão desenvolvendo sua carreira, que vão atrás. Sempre uma postura ativa, proativa. Proativo. Quando você me perguntou. Então essa é uma característica também não só importante para o psicólogo, né, mas como para todo profissional. Eu vejo como fundamental para você obter o sucesso naquilo que você quer. Claro que tem vários outros, né? Foco, estabelecimento de metas, porque se você não tem um planejamento, qualquer direção serve. Exatamente. Você vai para qualquer caminho, um Maria vai com as outras, mas quando você tem uma meta, um foco, né, você sabe exatamente o que precisa ser feito para chegar lá. Né, o tempo aproximado que vai demorar para você alcançar cada meta, né, é um caminho. Para alguns pode se tornar mais fácil, para outros, né, tem algumas pedras a mais, mas todo mundo vai chegar. Tendo foco, chega. E Sandra, por exemplo, assim, para aquele profissional que se forma, né, aquele estudante que está, às vezes acontece muito, né, fazendo a faculdade e vê que não gosta do seu curso. O que tu recomenda? Né? Não gosta do seu curso, ou se formou e não está gostando, não gosta de atuar nele, né? Como é que tu vê essa situação? Assim, tá insatisfeito, tá infeliz? Eu identifico que tem que fazer uma autoanálise. Eu sempre indico para escrever, coloca os prós, os contras, né, daquilo que você está fazendo, porque muitas vezes muita gente tem uma visão muito limitada da sua carreira. E, por exemplo, na psicologia, o campo de atuação, que é diferente de mercado de trabalho, o que é campo de atuação? Campo de atuação é quando você amplia. Por meio do teu repertório, por meio das tuas aprendizagens já desenvolvidas, você pode atuar, você pode criar as possibilidades de atuação. Seja por meio de um treinamento, algo que ainda não tenha no mercado, você vai criando. E tem vários segmentos. Quando você fica sob controle só daquilo que o mercado está te oferecendo, que é o mercado de trabalho, restringe a tua atuação, né? Então tem muita gente que tem uma visão muito limitada da profissão. E quando você amplia, porque nada daquilo que a gente faz em termos de estudo, educação, seja formal ou informal, é jogado fora. Em algum momento da sua vida,
né, repertórios desenvolvidos lá atrás, você vai usar no teu dia a dia. Claro. Agora, se você identificou que de fato está ali estudando, é uma faculdade que você, como eu já passei por isso, né, desiste e vai atrás do que você quer, né? Ou busca uma psicoterapia de orientação de carreira para ver o que você quer, né? Faça um trabalho de coach que hoje está aí, tem várias ferramentas. Tem ferramentas para te ajudar, para aumentar, abrir a visibilidade sobre o que de fato você quer. Porque muitas vezes, como eu falei, a gente entra muito cedo para a academia, né, para a graduação, e fica um pouco perdido, né, em relação ao que de fato quer como profissão. Legal, eu gostei muito do que tu falou da visão limitada, né? Às vezes a pessoa tem uma visão muito limitada do que a tua profissão pode te proporcionar. Exatamente. Sandra, nós temos que dar alguns minutinhos para o intervalo. O programa Histórias e Conquistas já volta, fique com a gente. Estamos de volta. Hoje a nossa entrevistada é a Sandra Gaia. Ela é psicóloga e está compartilhando com a gente as suas histórias, a sua experiência profissional. E nós estávamos conversando sobre um assunto super importante, que é quando você muitas vezes vai lá, se dedica para uma carreira, faz uma faculdade, acha que é aquilo, mas acaba não sendo. Seja por ter uma visão limitada, enfim, da sua profissão, que é como colocou a Sandra, mas o mais importante do que isso é que, por mais que muitas vezes não seja, mas nada é perdido, né, Sandra? É importante você ver que naquele momento, né, você trabalhando, você estudando, se relacionando, você desenvolveu uma habilidade tão importante que é você saber se relacionar dentro do ambiente de trabalho. Nós percebemos muitas pessoas talentosíssimas que são extremamente conhecedoras da parte técnica, mas elas não têm o apoio dos seus colegas de trabalho, né? Não têm o apoio, a confiança do seu chefe, não conseguem inspirar, não conseguem ter a confiança de ninguém por serem pessoas que têm uma dificuldade em se relacionar. Não é isso, Sandra? Exatamente, né? Eu sempre falo assim, a faculdade, a gente desenvolve muitos comportamentos operacionais da nossa profissão, né? São os comportamentos que todo mundo vai desenvolver. Agora, aqueles comportamentos de aprender a comunicar-se, né? Estabelecer boas relações interpessoais, criar o teu network, enfim, esses a pessoa vai ter que ter o feeling ir atrás e desenvolver. Muitas vezes a gente tem oportunidades de desenvolver esses padrões comportamentais na própria graduação. Temos vários espaços para isso. E muitas vezes as pessoas se escondem, que é a apresentação oral de um trabalho. Exato. Eu sempre falo assim, aproveita, né? Mesmo com vergonha, mesmo tremendo, mesmo que você esqueça, aproveite esse momento. Porque é nesse momento que você está desenvolvendo justamente aqueles padrões que você tem maior dificuldade, né? Então é por meio, né, dessas condições que já são propiciadas pelo próprio cursos esses que você vai buscar. Então são ferramentas que estão aí disponíveis para que possa desenvolver esse repertório que lá fora vão exigir da gente. E exigem mesmo, né? Porque é onde a gente consegue se destacar. Mesmo uma pessoa que não consegue se comunicar, não consegue vender o seu próprio peixe, vender a sua imagem. A sua ideia. Porque a gente vai fazer isso a todo momento. Claro. Né? Eu falo para o pessoal assim, quando eu dou meus treinamentos ou cursos, a minha empresa sou eu. É a minha imagem, é o meu nome, e eu tenho que vender isso para o mercado. Com certeza. Né? E como vender isso? Como aprender a verbalizar e falar, a postura não verbal que você deve, né, adquirir, manter e, ao longo do tempo, aperfeiçoar para obter aí o sucesso que cada um deseja. É verdade. Então, Sandra, como é que, por exemplo, uma dica para o pessoal que está nos assistindo pode fazer para lidar com o colega, o fofoqueiro, por exemplo, né? As fofocas no ambiente de trabalho? Né? Como é que você vê isso? É complicado, é prejudicial, né? É uma condição que, vamos colocar assim, quase que natural, né, em todas as organizações e todos os ambientes de trabalho, porque eu digo assim, onde há pessoas, né, há conflitos, há diversas ali nuances referentes a relacionamento humano, né? Quando a pessoa tem foco, ela sabe onde ela quer chegar,
ela pouco se envolve nessas questões, né? Porque é um pouco de gasto de energia e isso vai te trazer um certo atraso. Então, assim, há muitas situações dentro das organizações, uma delas inclui fofocas, né, que você não sabe nem a origem. Então, acabar se envolver nessa situação te leva a um gasto energético e pode trazer até complicações no ambiente profissional. Então, eu identifico que, assim, né, estabeleça o seu foco e saiba onde você quer chegar. Né, porque daí pouco se envolve nessas situações que totalmente desnecessárias e irrelevantes aí para um profissional que tem foco, meta, que sabe onde é que quer chegar, né? É verdade. Totalmente. É verdade. E ter um cuidado, porque assim, ó, aquele profissional que geralmente tem foco, ele se destaca. Pois é, e aí ele acaba sendo vítima, muitas vezes. Então, aí como muitas pessoas, ao invés de fazerem a mesma coisa, não, elas vão tentar puxar o tapete. Eu imagino, né? Isso realmente acontece, acaba sendo um problema. Exatamente. Às vezes se a pessoa ela não sabe lidar com esse destaque, Sim. né, acaba sendo um problema para ela. Sim. Só que, novamente, quando a pessoa tem foco, gente, ninguém te derruba, ninguém tira do teu caminho, porque a tua força é tão grande de chegar onde você quer, né? A tua energia ali empenhada é muito forte, então dificilmente alguém vai conseguir te derrubar. Mas sempre estar atento, aumentar a visibilidade, porque eu falo assim, ó, competência, ninguém derruba, né? Agora, de incompetência aí, o mercado está cheio e até uma coisa interessante, porque referente às profissões, da quantidade de pessoas que se formam, qualquer área que seja, seja direito, psicologia, odontologia, enfim, são poucas as que vão atuar na sua área de atuação, de formação, né, de conhecimento. Por quê? Porque muitas, nas primeiras dificuldades, vão desistir. Elas não vão nem falhar, porque elas vão desistir muito antes. Então, as pessoas focadas, desde o início na graduação, com certeza elas vão trabalhar na área, vão obter sucesso, independente da área de conhecimento. Tem muitas pessoas que têm receio em escolher uma área de conhecimento, achando que não vão ganhar dinheiro. Ah, não, tem tantos psicólogos no mercado, né? Você mais um psicólogo ganha tão pouco, será? Né? Observe que há vários profissionais psicólogos de muito sucesso ganhando muito bem. Né? Então se espelha nessas pessoas de sucesso, observa o que elas fizeram, qual o histórico delas. E não nas pessoas que fracassaram. As que fracassaram está cheio, mas porque de fato não houve um empenho. Porque quando a gente se comporta, quando a gente faz, quando a gente age, realmente a gente consegue atingir aquilo que a gente quer. Pelo menos eu sempre consegui atingir todos os meus objetivos. Né? Legal. E por meio de muitos esforços aí, estudando, indo em cursos, abri mão de muitos finais de semana, mas porque eu sabia onde eu queria chegar. Bacana, e é isso mesmo. Sim. E uma coisa também que eu acho interessante que a pessoa tem que ter é a capacidade de suportar crítica. Né? Muitas vezes quando você se destaca, você está sendo vítima. Você está sendo visto. Né? Então, às vezes as pessoas elas vão tanto te elogiar, mas como também vão ter aquelas pessoas que vão te criticar. Sim. E aí você tem que ter essa habilidade de suportar também essas críticas, né? Tem muitas pessoas que eu vejo que acabam desistindo porque não conseguem suportar a crítica, né? Suportar ser visto, lidar com isso tudo. Então é importante essa habilidade aí de saber aguentar a crítica. É importante a gente desenvolver um filtro, sempre coloco. Quando a gente se destaca pelo aquilo que a gente faz, se há um destaque é porque o resultado produzido a partir da atuação é um bom resultado. Né? Porque assim, ou a organização vai te chamar novamente para fazer o trabalho, ou o teu treinamento vai ter um bom resultado, ou a tua clínica está... Enfim, você está se destacando de alguma forma. Né? Nem todo mundo vai gostar do teu trabalho, só que a gente tem que aprender a ter esse filtro. Nossa, e agora? Né? Eu recebi uma crítica negativa, será que eu estou fazendo certo ou errado? Sempre falo com meus alunos assim. Né? Observe o resultado que está sendo produzido a partir daquilo que você faz. Se o feedback geralmente, né, é positivo, como positivo? Por um reconhecimento social, ó, legal, teu trabalho tá bom. Não, gente, isso vem, de vez em quando ele vem, é bom, a gente gosta, massageia o ego, só que pode ser uma grande armadilha. Né? O nosso resultado ele tem que ficar por meio daquilo...
Tá fazendo legal? Na clínica, por exemplo. Se estão vindo outras pessoas, os teus clientes estão retornando, você está fazendo um bom trabalho, ok? Esse é o maior indicador de que o teu trabalho está sendo bem feito. Num treinamento, né? Houve uma boa adesão, teve um próximo, né? No final do treinamento você pode fazer ali um inventário de satisfação, ou enfim, você vai observando. Esse é o melhor resultado que a gente pode obter, né? Se a gente está traçando aí um bom caminho para obter bom resultado, porque o elogio, ele é interessante, mas nem sempre ele vai existir. E quando ele deixa de existir, ou quando vem um elogio negativo, um feedback negativo, a gente pode ficar perdido se a gente fica preso nisso. Mas quando eu estou sob controle do resultado que eu estou produzindo, eu jamais me perco, e aí eu vou embora, né? Porque, assim, algumas críticas negativas, eu acho que elas são relevantes, que eu não vejo como negativos, mas como construtivo. Exatamente. Porque a gente sempre vai ter que melhorar em algum aspecto. Com certeza. O que a gente chama de modelagem de comportamento, né? Se eu sou uma palestrante, é com o treino que eu vou aperfeiçoando. Com certeza. Então, por meio de alguns feedbacks ou críticas, eu olho, presto atenção e eu vou modulando aquele comportamento para aperfeiçoar. Ok? Agora, quando você percebe que é uma crítica para, né, te prejudicar em termos de, né, algum tipo de inveja, enfim, essas a gente pega, faz assim, transforma no positivo e caminha, porque você sabe que está indo bem também. É verdade. Né? Com você certeza. Sabe, nossa, muitas vezes a crítica ela é um elogio disfarçado. Exatamente. Isso, adorei. Sandra, eu sei que você tem um treinamento, né, de desenvolvimento de líderes, o DL. Isso, Você DL. pode contar pra gente um pouquinho como é que ele funciona? O DL é um xodó que vai ocorrer agora nesse final de semana que vem, dia 27, 28 e 29. Ele é feito, é uma imersão, é feito no hotel, na nossa parceria aqui, que é o Hotel 101, Estação 101. E o DL é um treinamento que vai desenvolver a liderança numa perspectiva pessoal. Então, ali a gente trabalha as 4 emoções básicas, que é medo, raiva, tristeza e alegria, de forma intensa, vivencial e dinâmica. Então, é um treinamento, assim, de fato transformador. Ele ocorre em todo o Brasil e no exterior também. Até teve agora no último final de semana em Portugal, onde esgotou as inscrições, porque, de fato, ele é um treinamento que ele provoca mudanças. E eu, como psicóloga, né, muitos podem estar assim, nossa, mas tão raro assim. Realmente ele provoca mudanças porque ele mexe, né? Pelo menos aquela mudança onde a pessoa identifica assim, eu posso fazer algo por mim, e aí elas despertam e dão continuidade para fazer algo por elas, né, seguido ao treinamento. Então, realmente ele é algo que traz, né, assim, consequências muito positivas para a vida da pessoa. E o DL ele vai mexer com a autoestima, né? Elevar a autoestima da pessoa. O autoconhecimento. Autoconhecimento, né? Sobre vários aspectos seus. Medo, que aí ali a gente vai estar trabalhando. Quais são medo, as 4 emoções que você falou? Medo, raiva, tristeza e alegria. 3 negativas e 1 positiva. Engraçado. Que será, né? Porque realmente a gente... Né? Todas as outras vêm dessas 4? Todas as outras vêm dessas 4 básicas. Todas as outras. Então, realmente, a gente tem um peso aí, lógico, isso daria um outro programa, né? Porque historicamente, não, porque medo, porque raiva, porque a gente tem muito medo mesmo, né? E agora, o que eu faço? É o ser, é o isso, né? Não vou, não enfrento. Então, porque tudo está relacionado, ancorado nesse sentimento de medo que leva à insegurança, que leva, enfim, a um monte de coisa. Não, uma série. E ali a gente trabalha, a gente mexe, que a pessoa ela sai realmente renovada. Muitos no Brasil inteiro colocam como um divisor de águas na vida delas, esse treinamento. Por isso que eu resolvi abraçar, ele faz parte do Instituto Nacional de Excelência Humana, do INEX, e aí eu trouxe o DL para Santa Catarina, porque depois que eu passei, conheci a empresa, que ela é magnífica, é a maior empresa da América Latina, né, que trabalha essas questões. E aí eu abracei e quis trazer, né, a Sandra Gaia Treinamentos trouxe o DL aqui para Santa Catarina. E hoje é um xodózinho meu, realmente. E
e das pessoas que já o fizeram aqui em Santa Catarina também, porque todo mundo abraça a ideia. Todo mundo que faz se envolve, a gente se torna uma família, que a gente chama de família de águias, aí quem vai fazer agora o próximo vai entender depois. De águias? De águias. Tem todo um legal. porquê ali. Legal. E a gente vira uma grande família, assim, né? Porque, deve ter uma entrega muito grande e as Sim, pessoas acabam sim. sendo um pouco cúmplices, né? Muitas vezes nesse treinamento. Sim, elas se envolvem muito com o treinamento. Legal. Tanto que no próximo agora elas vão estar lá, os que já fizeram, porque realmente há um grande envolvimento. Sandra, temos que terminar o programa. O pessoal já está me avisando ali. Bom, quero te dar uma lembrancinha, né? O nosso kit Histórias Obrigada. e Conquistas, né? Para você se lembrar aí da gente. Agradecer a sua participação, tenho um carinho, uma admiração muito grande por você. Obrigada, Marisa. Também quero agradecer as lojas Atrativa aqui na Oswaldo Reis, que em 15h40, venham conhecer, né? A Lojas Atrativa, o pessoal, a Gislaine, todo o pessoal, eu agradeço, sempre nos tratam com muito carinho, tem imóveis aqui maravilhosos, venham conhecer. E é isso aí, pessoal. Sandra, quer deixar um último recado? Pessoal, só o contato para quem quiser. Claro, por favor. Que é, por e-mail é sandra@sandragaia, com y.com.br, e o meu telefone é 4791560518. Tá jóia, então. Obrigada, Sandra. Obrigada. Semana que vem tem mais histórias e conquistas. Uma ótima semana para vocês e fiquem com Deus.